Olá, tudo bem? Ótimo dia para você, quinta, né? Hoje é dia 9 de junho. E eu tô aqui para fazer novamente essa semana, como eu fiz na semana passada, fazendo a recapitulação da lição dos jovens aqui no Instagram. Novamente eu não consegui gravar na câmera direitinho, com o microfone, né? Então eu vim aqui para não deixar passar essa lição dessa semana, falando sobre paciência. Antes disso, obrigada porque você está aqui no Instagram e vê sempre os vídeos aqui da lição dos jovens que eu posto. E também se você está lá no YouTube, no canal Confissões de Crente, e você vê esses vídeos pelo blog do Michelson, que ele sempre posta lá toda semana, ou alguém indica, grupo de WhatsApp, é muito bom ter você aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, tá bom? A lição dessa semana fala sobre paciência. E é bem difícil a gente falar de paciência no mundo imediatista que a gente vive, né? Então, se a gente tem alguma dúvida, a gente quer resposta logo agora, porque senão a gente fica ansioso, porque não consegue ficar quieto enquanto não tem essa resposta, enquanto as coisas não acontecem. E eu acho que essa era digital trouxe esse imediatismo, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, quando não tinha internet tão popular assim, quando não tinha celular, computador, etc., como é tão disseminado hoje, todo mundo tem, né? Tem mais celular do que brasileiro no Brasil. Mas eu lembro que a gente tinha que ter muito mais paciência, porque se a gente ligava para alguém, a pessoa não estivesse em casa, a gente não tinha como falar com a pessoa, né? E depois veio o tempo que dava para ligar pro celular, mas era caríssimo, então muitas vezes a gente tinha que ligar pro fixo. Enfim, outras coisas que demoravam mais tempo, né? As passagens de avião não eram tão. Enfim, hoje ainda tá caro, mas não era tão fácil viajar de avião, então só pessoas que realmente tinham dinheiro conseguiam viajar, então você tinha que ir de ônibus, demorava mais para chegar, enfim. Eu sou de uma época de quando eu era criança que a gente tinha que ter muito paciência. Eu lembro que desde aquela época eu já era bastante ansiosa para ver as coisas acontecendo. E hoje a gente vê que todo mundo é assim, bem imediatista, né? E a lição ela vem discutindo o ponto da paciência de acordo com Tiago 5, 7 a 12, né? Aqui na chargezinha, olha só. Então tem um carinha dirigindo e aí ele fica todo bravo, né? Ele fala assim, ou tá escrito aqui na tira, em cima da imagem dele todo bravo. Às vezes, impaciente, eu quero falar umas coisas com aspereza, mas aí Deus toca em mim e diz, filho, pare. E eu não sei você, mas quantas vezes você já sentiu que alguma coisa te segurou para que você não fizesse algo por impulso, não falasse algo por impulso, né? E você viu que foi muito melhor você esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência, né? Assim como para tomar algumas decisões. Então, Tiago ele vem falando dessa questão da paciência e ele não só fala para nós termos paciência, mas ele também fala a respeito da perseverança. E que essa paciência, ela vem ligada à esperança de que aquilo que foi prometido vai ser cumprido, né? Aqui no verso 7, ele faz, a gente tem visto que Tiago é muito prático, né? E a gente viu aqui no verso 7 que ele fala que vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, esperem, porque do mesmo jeito que o lavrador espera pacientemente pelas frutas que vão fazer crescer o que ele plantou,
da mesma forma que o lavrador consegue o que quer esperando, nós também, ao exercer a paciência, a gente também vai conseguir aquilo que a gente quer. Então, Tiago, logo no início, ele vem ligando paciência com perseverança, né? Espere, confie, né? Deus vai cumprir o que prometeu. E a gente vê que paciência e perseverança são as virtudes do povo de Deus, né? Os pacientes herdarão a terra. E a lição ela vem trazendo 3 pontos principais pelos quais a gente precisa exercitar a nossa paciência. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter paciência quando as situações estão fora do nosso controle, né? Então, muitas vezes a gente não consegue controlar o final da situação ou a situação em si, e aí você precisa esperar, porque não existe nada que você possa fazer para alterar o resultado. Isso acontece muitas vezes quando a gente pede coisas em oração, né? Com coisas que estão fora do nosso controle. Segundo, a gente precisa ter paciência com pessoas que, apesar dos apelos, dos pedidos, das conversas, das lições, as pessoas não mudam. E você não consegue mudar essas pessoas, né? Quando a gente faz as coisas esperando que o outro mude, a gente fica bem frustrado, porque nem sempre as pessoas mudam do jeito que a gente quer, né? Então a gente precisa também ter paciência quando as pessoas não mudam. E vem chamando a atenção aqui o texto da lição para os incessantes apelos que os profetas faziam para o povo, e mesmo assim o povo não se arrependia, né? Mesmo assim o povo não aceitava, não era suficiente para comover o coração do povo diante de Deus, né? E mesmo assim Deus continuou enviando os seus profetas até que Jesus veio. E o outro tipo da lição, da paciência, que a lição ela vem chamando a atenção, é quando a gente deve ter paciência quando a gente não entende exatamente o porquê que as coisas estão acontecendo. E aí, Tiago mesmo, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, ele fala a respeito da história de Jó, ele fala aqui no verso 10, vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, da mesma forma que Jó estava passando por todas aquelas situações difíceis e não entendia o porquê, ele confiava que Deus estava com ele, né? Ele falou, eu creio que o meu Redentor vive. Então, da mesma forma que Jó não entendia o porquê, e a gente não sabe se realmente, se eventualmente ele veio a entender o porquê, né? Ele ainda assim confiou no Senhor. Outra coisa que a lição ela vem falando, né, é a respeito da atitude que algumas pessoas podem ter ao encarar coisas que elas não podem mudar, ou que elas não entendem, ou que quando as coisas fogem do controle, né? É que você começa a resmungar e a reclamar. E aí, lógico que vem na mente o exemplo do povo de Israel, que, lógico, estava no deserto, uma situação que era fora da realidade que eles haviam tido até o Egito, e eles tinham tudo o que eles precisavam, e nunca nada estava bom. Sempre faltava água, sempre faltava carne, queriam voltar para o Egito. Então, a lição ela vem falando que essa reclamação ela está enraizado à nossa própria impaciência, né? Quando a gente não quer esperar e aí a gente começa a reclamar, né? E reclamar não ajuda a melhorar a situação. A gente precisa se policiar bastante, né? Em respirar fundo, não reclamar
e confiar que Deus está cuidando de tudo, né? Reclamar apenas alimenta a frustração em vez de diminuí-la. Longe de ajudar, ela piora a situação, ampliando o problema. E, finalmente, a gente vem aqui para o mapa mental. Eu vou ver se eu consigo fazer o mapa mental para postar hoje ainda aqui no Instagram, no YouTube, vou tentar colocar aí na descrição, tá bom? Mas a palavra-chave é paciência. Então, quais são os conceitos que vêm à cabeça quando você fala sobre paciência? Obediência, virtude, segurança, é um dom do Espírito. Paciência vem acompanhada de perseverança, sem reclamação. Paciência também tem a ver com confiança, com fé e, acima de tudo, com obediência, né? Então, na minha visão, pode ser que você tenha aí alguns outros conceitos, mas na minha visão a paciência está ligada com esses conceitos, tá? E finalmente, como a gente sempre tem na quinta-feira, não sei se vocês têm percebido isso, mas na quinta-feira eles sempre trazem o exemplo de Jesus aplicado ao tema da semana, né? E aqui na quinta a gente vem estudando a respeito de Jesus, que foi um homem extremamente paciente. Ele é muito paciente, né? Imagina se Deus não fosse paciente com todas as coisas que a gente faz, né? E ele, no primeiro vacilo que a gente dá, ele simplesmente decide fulminar todo mundo. Então, Jesus mesmo, ele foi extremamente paciente com os discípulos, né? E eu achei interessante aqui que a lição diz que Jesus nunca despediu um discípulo. Ele sabia muito bem as pessoas que ele tinha recrutado, ele conhecia o coração dessas pessoas. E ainda assim, ele não despediu esses discípulos. A lição vem falando, que os discípulos, eles enxotaram as crianças que queriam ficar perto de Jesus, eles repreenderam Jesus em diversas situações, e que Jesus não deveria ter a atitude que ele estava tendo. Eles tinham um pensamento vingativo com relação às pessoas, então quando eles falavam dos samaritanos, né, Tiago e João pediam para descer fogo do céu para consumir todo esse povo, né? Eles ainda depois da morte de Jesus, eles ainda acreditavam que Jesus seria aquele salvador de Israel como nação, né? Então Jesus, ele foi extremamente paciente, porque ele sabia que os discípulos precisavam de tempo para entender o desafio que eles estavam para enfrentar. E aí vem falando que ele suportou todas essas coisas sem se retirar da situação, nem reclamar, por causa da alegria que estava proposta. Que Jesus sabia qual era o resultado final, né? Graças a Deus, né? Graças mesmo que Jesus não perde a paciência conosco. E aí aqui nas citações, na sexta-feira no consenso, né, em que fala da paciência como um fruto, reforça essa questão de esperar com paciência, com perseverança, confiando que Deus sempre sabe o melhor, né? E que a gente precisa lutar contra traços da nossa personalidade que vão, por exemplo, fazer com que a gente reclame logo e não espere, né? Então, enfim. Paciência é um tema sempre muito importante, né? E complicado às vezes. A gente precisa confiar que Jesus sabe o melhor e que a gente sempre deve ter perseverança também para entender que a nossa recompensa vai vir, né? E que ele vai voltar para nos livrar desse mundo cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Não é mesmo? Então precisamos ter paciência para esperar o momento certo. Mas é isso, gente. Que bom que você chegou até aqui o final. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, tá certo? A gente se encontra na próxima semana. Até!